Agora, vamos ler Lucas capítulo 15 e leremos o verso 8, que é o texto básico da mensagem de hoje, que diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Verso 10 diz: eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Graças a Deus, graças a Deus. Queridos, essa é a 6ª mensagem da série Parábolas, e essa mensagem de hoje, irmãos, com certeza é extraordinária. Talvez você vai dizer assim: mas eu já ouvi muitas pregações dentro da parábola da dracma perdida, eu mesmo já ministrei aqui em outro momento, ou em outros momentos, dentro desse texto, dessa parábola que Jesus contou. Mas todas as vezes que nós ouvimos essa parábola que Jesus contou, nós sempre ouvimos a explicação dessa parábola à luz de uma mensagem evangelística. E hoje eu quero trazer para você, guiado pelo Espírito Santo de Deus, e não é achismo, nem invenção, mas isso você vai ver à luz das Escrituras, a comprovação de cada ponto que vai ser abordado aqui, uma visão cristocêntrica da mensagem dessa parábola. Essa parábola ela traz elementos importantíssimos para revelar a ação de Deus no resgate do homem perdido no pecado. A ação do reino de Deus através da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no resgate do homem perdido no pecado. Então, eu quero começar essa mensagem falando para você, já de início, a representação de cada uma das figuras colocadas dentro dessa parábola. Então, nós lemos aqui, Jesus ele falando assim: ou qual é a mulher? Nós sabemos que essa é uma junção adversativa, Jesus está prosseguindo aqui, por isso, ou qual é a mulher? Jesus estava prosseguindo e ele estava saindo de qual assunto? Ele estava saindo da parábola da ovelha perdida e prosseguindo dentro do mesmo assunto, agora abordando uma outra perspectiva. Primeiro ele fala da ovelha perdida, o pastor que resgata, que deixa as 99 e vai ao resgate da uma ovelha perdida, e depois ele chega nesse assunto no verso 8, e aqui ele apresenta algumas figuras que nós precisamos observar com atenção. Ele diz assim: ou qual é a mulher? Então aqui nós temos uma mulher. Ele diz que tendo 10 dracmas, ou seja, aqui nós temos uma mulher com 10 dracmas, ele diz: perdendo uma dessas dracmas, acende uma candeia. Então nós temos uma mulher, uma dracma, uma candeia, nós temos uma vassoura, porque ela pega a vassoura para varrer a casa, e nós temos uma casa, ele coloca essa casa, e nós precisamos observar que aqui também temos as amigas dessa mulher, as vizinhas, e as amigas que são chamadas para festejar quando ela encontra essa dracma que ela perdeu. A primeira coisa que nós precisamos observar é o que era a dracma. O que era a dracma? A dracma, ela era uma moeda dos tempos antigos, e essa moeda ela era muito utilizada para ornamento, para enfeites. O Carlos está colocando ali na tela, a Laura está colocando ali na tela para nós, uma imagem de uma mulher usando a dracma. Geralmente nós imaginamos a dracma como um colar no pescoço, mas na maioria das vezes a dracma era utilizada como um colar na testa, era como uma coroa de moedas ali. E esse colar de dracmas, ele era a representação de uma aliança, era a representação de uma aliança que a noiva tinha com o noivo. Alguns historiadores estudiosos dizem que era o dote que a mulher guardava para o seu casamento, outros dizem que fazia parte de sua herança, outros dizem que era um símbolo da sua aliança com o noivo com o qual ele iria se casar. Dentro de qualquer uma dessas perspectivas, se ela perdesse uma das dracmas, as outras 9 dracmas não valeria nada, porque dracma era uma moeda que tinha um valor muito baixo, o valor monetário de uma dracma era muito pequeno. Então, o real valor do colar de dracma, da coroa de dracmas, estava na completude dela, no fato de que ela tinha as 10 peças. Se ela perdesse uma peça, tendo 9, não valeria coisa alguma, valeria pouquíssimo no máximo.
Então agora essa mulher perde a sua dracma. Mas onde ela perde? É a segunda coisa que nós precisamos observar. Ela perde a dracma dentro de casa e não do lado de fora. Agora, voltando os nossos olhos para a dracma e trazendo a sua representação para a nossa realidade como humanidade, a dracma representa o ser humano caído no pecado. A dracma perdida representa o ser humano caído no pecado. Podemos observar uma coisa muito interessante aqui. Se a dracma era uma coroa de moedas que ficava na cabeça da mulher e representava uma aliança, quando Jesus coloca essa figura num assunto que prossegue ao assunto de salvação, Jesus estava querendo mostrar algo que para aquela geração, para aquele povo, naquela cultura, diante da realidade que eles viviam, era muito mais difícil de compreender do que para nós nos dias de hoje. Numa cultura machista, onde o patriarcado era o centro de todas as coisas, as mulheres não tinham voz ativa, as mulheres não tinham como se posicionar para nada, elas eram extremamente, totalmente dependentes dos homens. Deus é colocado por Jesus nessa parábola como a representação de uma mulher. Não se escandalize com isso. Deus é colocado como a representação de uma mulher. Não que Deus seja uma mulher, nem que Ele seja um homem. Deus é espírito, e Ele não é homem nem mulher. Deus é colocado na representação como de uma mulher. E isso, naqueles tempos, obviamente, turbou a mente daqueles homens, daquelas pessoas, pelo fato de que mulher nem tinha como se posicionar com nada no meio da congregação. Mas Deus já estava mostrando que Ele não é um Deus que faz divisão entre sexos. Ele não é um Deus que separa homens de mulheres. Ele é um Deus que se manifesta, e quando Ele vai revelar a sua ação, Ele revela a sua ação de acordo com aquilo que nós podemos compreender. E fala a verdade para mim, quem é mais sensível do que uma mulher? Que homem é mais sensível do que mulher? Não existe. As mulheres são mais sensíveis. Elas têm uma afetividade muito mais profunda do que os homens. Aquela mulher perde a sua dracma, ou seja, perdeu uma peça do símbolo da sua aliança. E de onde foi que essa peça caiu? Ela caiu do colar, da coroa que estava sobre a sua cabeça. A Bíblia diz que o ser humano é a coroa da criação de Deus. Deus criou todos os seres, mas Deus fez o ser humano especial. Nós somos o único ser que é a imagem e semelhança de Deus. E ser a imagem e semelhança de Deus, você já aprendeu isso aqui, não é ter olho, boca, nariz, orelha, essas coisas. Não, ser a imagem e semelhança de Deus é porque nós somos o único ser na terra dotado da mesma completude de Deus. Deus é 3 em 1. E nós somos 3 em 1. Isso é ser a imagem e semelhança de Deus. Por isso os animais não são a imagem e semelhança de Deus, porque eles são completos por corpo e alma. Os animais têm alma e ninguém pode discutir isso, porque a alma é a sede dos sentimentos e das emoções. E quando você se aproxima de um cãozinho, ele vem todo emocionado, todo feliz. Você pode sair e ir na padaria por 5 minutos. Quando você volta, o cachorrinho age como se você tivesse saído por 10 anos. A alegria dele é muito grande, ele fica feliz, ele tem sentimentos muito carinhosos pelo seu dono. Os animais são assim, porque eles têm alma, mas eles não têm espírito. Somente no homem, no ser humano, Deus, no homem e na mulher, Deus soprou o espírito. E nós passamos, naquele tempo, lá no Éden, nós como humanidade, representados por Adão, passamos a ser alma vivente. Porque Deus soprou, Ele falou, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Com quem Deus estava falando? Obviamente que Ele estava falando com Cristo e com o Espírito. A própria palavra de Deus diz em João capítulo 1, no verso 1 em diante, no princípio Ele era a palavra, ou o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, todas as coisas que foram criadas a partir de Cristo, em Cristo e com Cristo. Então Deus fala, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus fez o homem, soprou nele o Espírito, e a partir de então passamos a ser um ser tricótomo, 3 em 1. Agora, tendo esse entendimento, nós precisamos compreender que, sendo parte da coroa da criação, sendo peça da coroa da criação, o homem lá no Éden decaiu da graça, ele caiu no pecado, quando ele desobedeceu a ordem de Deus, comeu do fruto proibido, agora ele estava caído.
no pecado. Aquela peça da coroa da criação caiu. Mas onde ele caiu? Ele não caiu do lado de fora, ele caiu dentro da casa. E talvez você diga, a casa era o Éden. Não, a casa não era o Éden. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que nós somos a casa. E aqui existe uma dualidade em relação à visão, ou nem a visão, mas a perspectiva em relação à dracma e à casa. Porque nós somos a dracma, mas nós também somos a casa. E aí você diz, mas peraí, pastor, como assim? Basta você olhar para as Sagradas Escrituras e ver comigo, por exemplo, o texto de 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, que diz que nós somos o templo de Deus. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E aí talvez você diz assim, tá, mas aí está dizendo que nós somos santuário e não casa. E aí nós prosseguimos para um outro texto, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, que diz, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? E aí você insiste em dizer, tá bom, mas aí está dizendo que é santuário e não casa, desde que você entenda que santuário não é casa. Agora então nós vamos para Hebreus capítulo 3, verso 6, que diz, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E aí vamos lá, esta casa somos nós, esta casa somos mas Cristo é fiel como filho de Deus mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Nós somos a casa de Deus, nós somos o santuário de Deus, nós fomos criados para ser a habitação de Deus. Agora, o homem que tinha caído da coroa da criação, o homem que tinha se desligado da aliança que tinha com Deus, se perde dentro de si mesmo. E está perdido dentro de si mesmo. Perdido dentro de si por causa das suas vontades, das suas paixões, por causa dos seus desejos, por causa das suas cobiças e ganâncias. O homem estava perdido dentro de si mesmo. Agora Deus chega no Éden e nós vemos Gênesis 3, verso 8 e 9. O texto bíblico diz assim, o verso 8 a título de compreensão do verso 9. O verso 8 diz assim, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Verso 9 agora, mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde você está? Onde você está? E aí, como um Deus onisciente, ou seja, que sabe de todas as coisas, essa é uma prerrogativa exclusiva de Deus, um Deus que sabe de todas as coisas, como ele vai perguntar para o ser humano onde você está? Deus sabia onde o ser humano estava, Deus sabia onde estava Adão e Eva, mas Deus perguntou para eles, porque eles mesmos estavam perdidos em si. Eles estavam perdidos dentro da casa que eles foram criados para ser para o Senhor, e eles estavam perdidos por causa das suas vontades, das suas paixões, dos seus desejos, das suas ganâncias. Então Deus pergunta, onde você está? A grande realidade, irmãos, é essa, nos perdemos dentro de nós, e Romanos capítulo 1, a palavra de Deus diz que Deus nos entregou as pessoas que se perderam dentro das suas próprias paixões, as suas próprias vontades, e a realidade é que todos nós andávamos em trevas, perdidos dentro de nós mesmos, e também há uma realidade que alguns estão nos dias de hoje, perdidos dentro de si, vivendo em densas trevas, não enxergando mais a luz, não conhecendo mais o caminho, distantes do Senhor, caídos no pecado. Agora é importante observarmos que quando nós olhamos para o texto bíblico, fica implícito que aquela moeda se perdeu à noite. Porque de que maneira ou por qual propósito a mulher acenderia uma candeia se estivesse à plena luz do dia? A moeda se perde à noite. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos qual é a representação, o que a noite representa, o que a escuridão, as trevas representam. E não a noite natural que eu estou falando, mas estou falando das trevas, da escuridão, que não permite que seja enxergado aquilo que está perdido, não seja encontrado o que se perdeu. João capítulo 3, verso 19 diz assim, este é o julgamento.
A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. As trevas representam a vida de pecado, o distanciamento de Deus. A fonte da luz sempre foi Deus. Quando nós olhamos para o Gênesis, nós vemos o seguinte: a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Só que Deus não criou o sol para que a luz existisse. Você já aprendeu isso aqui, eu já preguei isso para vocês. Deus não criou o sol para que a luz existisse. Deus disse: haja luz, e a palavra que Deus usou é a palavra raiar. E a palavra raiar significa uma luz que sai de dentro para fora. A luz que estava em Deus raiou, brotou, nasceu e trouxe claridade para aquele mundo de trevas. Tanto é que não foi o sol criado para que houvesse luz, que a Bíblia mostra que só depois de algum tempo, depois que a luz já tinha raiado, foi que Deus criou o sol, a lua, as estrelas e todos os astros no céu para iluminar o céu de dia e de noite. Deus separou dia e noite depois que Ele criou o sol e a lua. Mas antes de tudo, Ele disse: haja luz. E a luz fluiu de dentro dele e clareou todo aquele mundo em trevas. Isso nos ensina algo muito importante, que até o próprio Deus, para colocar as coisas no seu devido lugar, primeiro acendeu a luz e depois colocou cada coisa em seu lugar apropriado. Não há como você organizar a sua vida, não há como você estruturar e acertar as áreas da sua vida sem que primeiro a luz seja acesa. Primeiro você precisa acender a luz. E quem é a luz? Primeiro ela precisa ser acesa. E depois que a luz é acesa, você consegue colocar as coisas no lugar. E uma coisa precisa ficar muito clara: ou você crê nas Escrituras, ou você está no lugar errado, fazendo a coisa errada, e de nada te aproveitará esse tempo, ou as coisas que você está ouvindo aqui, de nada servirá para você, porque ou você crê nas Escrituras, ou você está perdendo o seu tempo. Eu creio na palavra de Deus como viva e eficaz. Eu creio na palavra de Deus como verdadeira, fiel, infalível, perfeita palavra de Deus para todos nós. Eu creio nas sagradas Escrituras dessa maneira. Então, para que as coisas sejam colocadas no lugar na sua vida, talvez você está tentando tanto com a força do seu braço, talvez você está tentando tanto com a luz do seu entendimento, talvez você está tentando tanto com as suas capacidades, mas a Bíblia fala que a sabedoria do homem para Deus é loucura, e de fato é. Tudo que nós tentamos fazer por conta própria, quando somos escolhidos por Deus, quando somos filhos de Deus, quando deveríamos estar andando no reino da sua maravilhosa luz, mas estamos perdidos nas trevas do pecado, tudo que nós tentamos fazer sem Deus dá errado, sempre, sempre. São 2 passos para frente, 10 passos para trás, e aí você nunca consegue colocar as coisas no lugar. Por quê? Porque não há luz, porque a luz não está sendo acesa. E aí, nós precisamos compreender que a escuridão é o pecado que nos coloca distante do Senhor. E aí nós vemos Efésios capítulo 5, verso 8, que diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Glória a Deus por isso. Ele diz: vivam como filhos da luz. Antes nós éramos trevas, porque nós vivíamos no pecado, nós vivíamos na iniquidade, éramos inimigos de Deus, e por direito e por dever éramos com certeza dignos da ira de Deus. Mas agora nós fomos adotados por Deus através de Cristo, do sacrifício do Senhor. Não devemos mais andar em trevas, mas devemos andar na luz, como filhos da luz. Aquele que disser que está nele, deve andar também como ele andou. E Cristo andou na luz, e ele era luz. Agora nós olhamos para Colossenses, e essa é a nossa esperança. Colossenses capítulo 1, verso 13, diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou
para o reino do seu Filho amado. Pois Ele nos resgatou do domínio, do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós estávamos presos nas trevas, na escuridão, não conseguíamos compreender a verdade, não conseguíamos ver a luz, não conseguíamos sair do engodo das paixões dessa vida, mas então Ele nos resgatou. Isso mostra, irmãos, que a obra de redenção e a obra de salvação é algo exclusivo de Deus e da obra de seu Filho Jesus e da ação do Espírito Santo de Deus na vida do homem. Quando nós olhamos, outra coisa que nós podemos observar é a mulher acendeu uma candeia. E aí qual é a representação da candeia? A candeia representa o próprio Jesus. Então nós vimos aqui que a mulher é a representação de Deus com uma aliança sobre a sua cabeça, a coroa da criação, o ser humano, a dracma, o homem, a dracma perdida é o ser humano caído no pecado e desligado da aliança com Deus, desligado da vida com Deus. As trevas são o pecado no qual o ser humano vive perdido. E agora nós vemos que a luz, que a candeia é a representação do próprio Jesus Cristo. E aí, irmãos, a candeia, coloca para nós, por favor, Laura. A candeia é algo tão simples. Olha só, isso é uma candeia. Isso é uma candeia. Um recipiente onde tem azeite ali dentro, e um pavio onde o fogo é colocado, e o óleo que tem dentro do recipiente é o combustível para manter a luz acesa. Na parábola das 10 virgens, Jesus fala sobre a candeia e a importância de ter óleo nela e de ter reservas. E vocês ouviram isso aqui há alguns cultos atrás, na quinta-feira passada. Então Jesus sempre, e em vários momentos, Jesus coloca a candeia diante de nós nas Escrituras. Por meio de parábolas, por meio de orientações, de exortações, Ele apresenta a candeia. Um recipiente que contém óleo dentro de si, um pavio onde o fogo é colocado, e o que mantém esse fogo aceso, o que mantém essa luz, é o óleo que está dentro do recipiente. E aí nós vemos, João capítulo 8, verso 12, diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Queridos, amém, a Amanda entendeu, é aleluia mesmo, porque Ele merece ser louvado, porque Ele é a luz. E sabe o que é lindo observar aqui? Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quando nós olhamos para o Êxodo, vemos Moisés se aproximando de uma sarça, um arbusto seco, tão simples, um arbusto insignificante, uma coisa muito normal, muito natural naquele ambiente. Mas aquele arbusto estava incendiado, só que tinha um detalhe, o que atraiu a atenção de Moisés não foi que o arbusto estava pegando fogo, porque arbustos pegarem fogo no deserto não é nada surpreendente, é um lugar quente demais, o arbusto está tão seco, o calor está tão intenso, que eles podem pegar fogo sim, a palha pode pegar fogo. O que surpreendeu Moisés foi que aquele arbusto ele estava incendiado, mas ele não se consumia, ou seja, o fogo não consumia ele. Ele permanecia intacto, mas o fogo estava aceso. Então Moisés se aproxima dele, e aí o Senhor diz, Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você pisa é terra santa. E depois de Deus dar os sinais para Moisés, depois de Deus falar o que Moisés iria fazer, e de fazer a convocação para Moisés, agora Deus envia Moisés a falar com os líderes dos hebreus, para depois ele falar com o rei Faraó, mas Moisés, antes de ir, ele diz, meu Senhor, meu Deus, quando eu for falar com os líderes dos hebreus, qual o nome eu vou dizer que o Senhor tem? Quem está me enviando? Qual é o nome do Senhor? Qual foi a resposta de Deus para Moisés? Diga para eles que o eu sou te enviou. E aqui Jesus vem dizendo, eu sou
a luz do mundo. Sabe, esse detalhe do eu sou passa desapercebido para muitos, mas o fogo estava aceso naquela sarça e não consumia ela. O fogo é aceso na candeia para que ele possa trazer luz para o entendimento, ou melhor, luz para que as pessoas possam se orientar, se guiar. Libertação só é dada aos crentes. Não adianta esperar que um ímpio seja liberto. Não adianta esperar que um incrédulo seja liberto. O incrédulo não vive libertação. O incrédulo precisa viver conversão para depois viver libertação. E é por isso que o texto de Isaías diz: liberdade aos cativos e libertação aos que estão presos em trevas. Por quê? Porque tem pessoas que já receberam o entendimento de Cristo, já receberam o entendimento da liberdade. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, João 8,36. Mas a pessoa, ao invés de viver a liberdade do Filho, ao invés de andar na luz, como filho da luz, a pessoa se mantém presa nas trevas da ignorância. E aí a palavra de Deus diz em Oséias capítulo 4, no verso 6, coloca para nós na tela, por favor, Oséias capítulo 4, no verso 6, olha o que a palavra do Senhor Deus diz, pode colocar por favor. Oséias 4, 6, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Por falta de quê? De conhecimento. Aí o texto prossegue dizendo: uma vez que vocês rejeitaram, não é que não existia conhecimento, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeitarei como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Então perceba que não é, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, no sentido de que faltava ensino, faltava conhecimento para eles adquirirem. Não, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento porque rejeitaram o conhecimento, ensinam a palavra está sendo dita, mas eles estão rejeitando a palavra. A Bíblia está na nossa mão, nós temos as escrituras, nós temos pregação aqui, nós temos o estudo bíblico que vai começar agora dia 5 de abril, nós temos orientação pastoral, nós temos tudo, mas tem gente que é mesmo assim, tanto aqui como em todas as partes do corpo de Cristo chamado igreja, nas outras denominações, existem pessoas que ainda rejeitam o conhecimento, e por isso, Deus os rejeita como sacerdotes de diante dele. Então, quando olhamos para João capítulo 12, verso 46, João 12, 46, diz assim: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Só é possível sair das trevas a partir do momento que passamos a crer em Jesus. Coloca por favor, João capítulo 8, a partir do verso 30 para nós, por favor. João 8, 30, vamos ver se é isso mesmo, se minha memória falha humana não se engana. Veja comigo, tendo dito essas coisas, muitos creram, tendo dito essas coisas, muitos creram nele. E aí, agora, verso 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido. Primeiro, tendo dito todas essas coisas, muitos creram nele. Jesus estava falando do plano de salvação. Muitos creram, pode deixar na tela. Muitos creram nele. Aí agora, diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Ou seja, Jesus não estava falando isso para todo mundo. Jesus falou para aqueles que passaram a crer. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Jesus estava falando para quem? Vamos lá, Jesus estava falando para quem? Eu vou falar igual vocês aqui, se vocês falarem assim. Jesus estava falando para quem? Vocês iam gostar de uma pregação desse jeito? Sim ou não? Então vamos lá, acorda para a vida aí. Jesus estava falando para quem? Isso, nele, para os que creram nele. É isso aí. Jesus estava falando para os que creram nele. Agora prossegue com o texto para nós, por favor. O que ele estava falando para os que creram nele? E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Você percebeu que libertação não é para quem não crê, libertação é para quem crê. Depois que a pessoa passa a crer em Cristo, então agora ela pode entrar no processo de libertação. Se vocês permanecerem em mim, verdadeiramente serão os meus discípulos. Porque também não é assim: creio em Jesus, agora eu sou liberto. Não, creio em Jesus, agora eu me torno discípulo. Como? Permanecendo nele. Não adianta eu ser um passageiro
da igreja, não adianta eu ser um visitante a vida inteira, não adianta eu ser um baldeador da igreja, um dia eu estou baldeando aqui, outro dia eu estou baldeando ali, outro dia eu estou baldeando lá, não, eu tenho que ter morada, habitação, eu tenho que ter raízes, eu tenho que estar num lugar, eu tenho que me tornar discípulo, gostando ou não gostando, encontrando defeitos na congregação ou não encontrando. A igreja não é perfeita porque ela é composta de seres humanos, a igreja não é perfeita porque não fomos ainda revestidos de incorruptibilidade. Quando o que é mortal se revestir de mortalidade e o que é corrupto se revestir de incorruptibilidade, então assim, nesse tempo, seremos semelhantes a Cristo, aí sim seremos perfeitos como Ele. Até então, somos falhos e pecadores, por isso você vai encontrar defeito em todos os lugares, em todas as igrejas. Mas você não pode ser aquele que fica, mas desse aqui eu não gosto, daquela lá eu não gosto, daquele ali eu não gosto. Meu irmão, se a palavra da verdade é ensinada, se o evangelho de Cristo é o centro, se Jesus é o centro na adoração, na palavra, se Jesus é ensinado, se a obra de Deus é ensinada, se a obra da redenção é o que é pregado, se o arrependimento é pregado, se o que Jesus ordenou, pregue o arrependimento, façam discípulos, não discípulos para mim, não discípulos para os pastores ou apóstolos da modernidade. Ele disse, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não batizando no nome do Saulo, mas batizando no nome dele, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Deus, porque não são nossos discípulos, são discípulos de Cristo. Por isso mesmo, encontrando defeitos dentro da congregação, quem entende o que é ser corpo, o que é comer do corpo, quem entende o que é beber do cálice, permanece. Então, quando nós olhamos, vemos que Jesus diz, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Você recebe libertação a partir do momento que crê e permanece em Cristo. João capítulo 1, verso 5. E esse texto nos traz uma rica esperança também. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Queridos, isso aqui é para você que comete um pecado e fica com vergonha de se aproximar de Deus e orar. É tudo que o diabo quer. Pecado não confessado é pecado acumulado. Quando você não confessa o seu pecado imediatamente, você vai mantendo ele sobre você, mantendo legalidade, mantendo oportunidade para o inimigo agir. Isso é a pior coisa que nós podemos fazer. E tudo que o diabo quer é que nós fiquemos nos sentindo envergonhados, porque com a vergonha não queremos nos aproximar de Deus. Tem gente que age como se a sua iniquidade fosse sujar Deus. Como que eu vou me aproximar de Deus desse jeito? Como que eu vou voltar para Deus assim? Tem tanta coisa que eu tenho que largar, tem tanta coisa que eu tenho que deixar. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando a mulher da parábola da dracma perdida perdeu a dracma, ela acendeu a luz. E quando ela acendeu a luz, ela encontrou a dracma imediatamente? Sim ou não? Não, ela não encontrou a dracma imediatamente. Quando ela acendeu a luz, ela encontrou sujeira. Porque o texto bíblico diz que ela acendeu a luz, pegou a vassoura, varreu a casa e depois encontrou a sua moeda perdida. Quando nós acendemos a luz da palavra de Deus dentro de nós, é justamente para encontrar as nossas debilidades, deficiências, as nossas podridões, as nossas máculas, para que nós possamos entender, o Senhor pode me purificar disso, e rompendo com o pecado, pela ação do Espírito Santo, em um processo de libertação, porque o que o inimigo quer convencer alguns, é que, está vendo, você não consegue abandonar o seu pecado, você não consegue abandonar o seu erro. E o inimigo, a bem da verdade, ele nem fala na terceira pessoa, ele sempre vem falando na primeira pessoa. Eu não consigo abandonar o meu pecado. E aí a pessoa que está debilitada e mergulhada nas trevas do pecado, ouve aquela voz e diz, está vendo, eu não consigo abandonar o meu pecado. Eu não consigo me limpar. A pessoa repete, eu não consigo me limpar. Para mim eu acho que não tem mais jeito, eu nunca vou conseguir deixar de cometer esses erros. A pessoa repete, para mim não tem mais jeito, eu acho que eu nunca vou deixar de cometer esses erros. Mas quando você começa a fazer o que Jesus disse, João 8:31, se vocês verdadeiramente se vocês permanecerem em mim, verdadeiramente serão meus
discípulos. Se vocês permanecerem em mim, permanecer é o segredo. O segredo para viver libertação é permanecer, não é passar, não é visitar, não é ir e faltar, ir e faltar, ir e faltar, é permanecer. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Cristo. Se eu quero ouvir Deus, se eu quero ser guiado por Deus, eu preciso ouvir a pregação do Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Cristo. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é o que nos fortalecerá. Se a alegria do Senhor é o que nos fortalece, então eu preciso alegrar o coração de Deus, para que eu tenha força para abandonar o pecado. Eu preciso alegrar o coração de Deus, para que eu tenha força para romper com as minhas dificuldades. Mas se eu vivo baldeando, se eu vivo numa vida de inconstância na busca, pela vergonha, pelo medo, pela timidez, pelas falhas, pelos erros, não importa pelo quê, o seu pecado nunca vai contaminar Deus, mas a glória de Deus, com certeza, vai invadir o seu ser. Quanto mais você permanecer nele, tanto mais você vai passar a se parecer com ele, e no processo da libertação, dia após dia, mês após mês, e não importa se durarem anos, não importa, o Senhor manifestará a libertação, desde que você permaneça nele. E se vocês permanecerem em mim, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vai libertar vocês. O segredo está em permanecer nele, para que a verdade possa nos libertar. E aí então, nós podemos compreender, a luz brilha nas trevas. Então não importa o quão distante de Deus você está, não importa o quão distante de Deus estejamos, a luz brilha nas trevas. Mas o mais importante, não é só que a luz brilha nas trevas, não é só que a luz pode acender nas trevas, o mais importante é que as trevas não podem derrotar a luz. Por mais densas que sejam as trevas, por mais pesados que sejam os pecados, se você acender a luz de Cristo hoje, a partir de hoje, e permanecer nele, então a libertação virá, e você vai ver. Sabe, não adianta, pensa comigo, o quanto você já se distanciou de Deus, e quantas vezes você se viu assim, meu Deus, eu estou fazendo tudo, eu estou conseguindo tudo, eu estou conquistando, eu estou avançando em áreas da minha vida, mas tem um vazio que não consegue ser preenchido, e eu não quero usar de clichê e falar, é o vazio de Deus, mas você sabe que essa é a realidade. Nada vai preencher esse vazio, e eu digo para você, não é só o vazio de Deus, tem muitos que mesmo depois de voltarem para Deus, ainda vão sentir um vazio, porque existe um espaço em você, que foi preparado por Deus, para que o que vai ocupar esse espaço, ou o que deveria estar aí ocupando, o que um dia já ocupou esse espaço, é o seu chamado, é o propósito dele para você. Deus chamou para pregar a palavra, Deus chamou alguns para poder serem evangelistas, ministros de Deus. Deus chamou algumas para serem evangelistas, ministras de Deus. Mas você se distanciou, você se afastou. Você abandonou o seu chamado. Como o servo mau e infiel, você cavou e enterrou o talento que Deus te deu. Algo tão precioso, você enterrou. Algo que Deus confiou a você. E no início havia tanta paixão, tanto fogo, tanto amor. Mas agora, por conta das trevas, por conta das noites, por conta das dificuldades, por conta dos problemas, por conta das decepções que você teve, você foi lá e enterrou o seu talento. Mas o Senhor hoje chama você, desenterra o talento, volta para o Pai, em nome de Jesus, acende a luz dentro de você, deixa o Senhor brilhar, resplandecer dentro de você, e Ele vai dissipar toda a treva de pecado, Ele vai dissipar todas as trevas, e Ele vai preencher o vazio que há em você, e Ele vai te conduzir a viver a plenitude, a completude dentro do teu chamado, para que você possa ser o que Ele te chamou para ser. Por último, o que nós observamos aqui na parábola da dracma perdida é o seguinte: a mulher pegou a vassoura e varreu a casa. E aí nós vimos que Jesus é a candeia, eu sou a luz do mundo. Deus era representado pela mulher, que tinha sobre si uma coroa de dracmas, do qual uma das dracmas, o homem, o ser humano, caído no pecado, se desprendeu. E agora,
Deus acende a luz por meio de Cristo. Ele envia Jesus Cristo ao mundo. E o Verbo se fez carne. E a luz do mundo acendeu no meio das trevas. E agora, Jesus cumpre a obra dele de redenção. Ele vai até o fim, ele entra no Getsêmani e ele dobra o joelho e por 3 vezes ele ora: Pai, se possível aparta de mim esse cálice, mas ele diz: contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele ora assim 3 vezes e ele sai dali para cumprir o propósito dele. E quando ele sai para cumprir o propósito dele, todas as coisas se cumpriram, todas as coisas aconteceram. Jesus, lá do alto da cruz, o lugar mais alto no qual ele subiu aqui na terra, por minha causa, por sua causa. Ele não sentou em tronos. O lugar mais alto que ele esteve aqui na terra foi sobre aquela cruz, por nossa causa, em nosso lugar. Uma cruz que deveria ser para nós e não para ele. Por isso que quando nós lemos na Bíblia, diz que os homens puxaram o braço de Jesus para que ele coubesse na cruz. Porque o patíbulo da cruz não tinha sido feito para Cristo, não tinha sido feito para Jesus. Aquele patíbulo de cruz, que a haste horizontal tinha sido feita para Barrabás, que era um homem maior, de maior porte. O patíbulo da cruz tinha os furos feitos na madeira, porque os cravos não eram fortes o suficiente para perfurar a mão do prisioneiro, ou o pulso dele, e também perfurar o madeiro, e o madeiro era bem largo, bem forte. Então primeiro era feito os furos no madeiro, e já ficavam os furos na posição, na distância dos braços do prisioneiro, para que quando o prisioneiro chegasse lá, no local da crucifixão, ele só fosse posto sobre o patíbulo, os furos já estariam na posição, e agora os cravos seriam transpassados, e do outro lado seriam dobrados para que eles não soltassem. Então puxaram os braços do mestre, para que o braço dele alcançasse os furos, porque a cruz não era para ele, a cruz era para nós. Barrabás representava a humanidade pecadora, a humanidade perdida e distante de Deus. Por isso Pilatos colocou o pior dos bandidos, o pior de todos os ladrões, e colocou Jesus do lado e disse: a quem vocês querem que nós soltemos? Porque era lei, na época da Páscoa, que um prisioneiro fosse solto, porque era o símbolo da redenção do Cordeiro. E aí, do Cordeiro da Páscoa. E aí, ao invés do povo dizer: soltem a Jesus, porque Pilatos pensou: com certeza eles vão dizer para soltar Jesus. Jesus não fez nada demais, agora esse homem é um bandido de verdade. E Barrabás estava lá representando a nossa natureza. Mas Jesus foi crucificado em nosso lugar. Pela graça nós somos salvos. A luz acendeu no meio das trevas, para que nós não vivêssemos nas trevas. Agora, depois que Jesus suspira lá na cruz e diz, depois que ele dá o último suspiro dele, e expirando diz: Pai, está consumado. Agora, o tempo passa, 40 dias, 50 dias depois da Páscoa, e aqueles servos de Deus, os discípulos de Jesus, estavam num lugar chamado cenáculo, e eles estavam orando e buscando ao Senhor. E o Espírito Santo foi derramado sobre eles, como Jesus prometeu. Porque o que Jesus disse, coloca para nós, por favor, Laura, João capítulo 16, verso 5. Coloca para nós a partir do verso 5. João 16, verso 5. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Verso 6. Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza? Verso 7. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. A obra do Espírito Santo é convencer você e eu. Todos os dias ele trabalha nisso, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E então, depois de Deus acender a luz que é Cristo,
ele vem e limpa a casa com o Espírito. E a vassoura não é o Espírito Santo, mas a obra do Espírito Santo traz a purificação nessa representação do varrer. Então Deus varre a casa, porque quando a luz foi acesa, toda a imundície da humanidade foi exposta. Agora o Espírito Santo vem e limpa a casa que somos nós. E agora, a palavra de Deus diz que nós somos encontrados novamente pelo Senhor, colocados de volta no lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Fomos regenerados. Olha para quem está do seu lado aí e fala assim: você foi regenerado por Cristo. Fala assim: não importa quantos erros você já cometeu. Fala assim: não importa quantas vezes você já teve em trevas. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Você foi regenerado por Cristo. Aleluia, quem entende isso, adore ao Senhor nessa noite, adore ao Senhor nessa noite, glórias e honras ao Senhor. Fica de pé, por favor, fica de pé. O texto bíblico diz, na parte final de Lucas 15, no verso 9 e 10, e quando a mulher encontrou a dracma, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo, disse Jesus, que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus, por um o quê? Não está escrito aqui por um incrédulo que se converte. Não está escrito aqui por um ímpio que se converte. Porque às vezes nós atrelamos essa fala de Jesus a isso. E só falamos assim: a festa no céu nessa noite, quando um não convertido se converte. Mas o que Jesus falou é a festa na presença dos anjos de Deus, quando um pecador se arrepende. Quando um pecador, tem pecadores aqui nessa noite? Será que além de mim, aqui nesse lugar e aí em casa, aí onde você está, você reconhece que você é um pecador, uma pecadora? Nós somos pecadores. E não adianta essa história dessa teologia infeliz, esse falso ensinamento do universalismo, dizendo que nós não somos mais pecadores. Jesus morreu na cruz e ninguém é mais pecador. Corrupção é o quê? É pecado, não é? E Paulo diz: quando o que é corrupto, quando o que é corruptível, o nosso corpo mortal se revestir de incorruptibilidade, nós somos pecadores, infelizmente. Quem comete pecado é o quê? É santo. Santo. Sim, santo também comete pecado. Mas nós não vivemos na prática do pecado. Porque ser santo é ser separado para Deus, consagrado para Deus. E a partir do momento que você entregou a sua vida para Cristo, você se separou para Ele. E é por isso que você deixa de beber, você deixa de fumar, de usar drogas, você deixa de ter várias mulheres, vários homens, seja lá o que for. Você abandona as paixões dessa vida por Cristo. Você abandona as suas vontades. Quando a sua vontade vai contra a vontade de Deus, você toma a sua cruz e segue. E você já aprendeu que a cruz é quando a sua vontade se cruza com a vontade de Deus, e você escolhe, opta em fazer a vontade de Deus e não a sua. Isso é tomar a cruz e seguir. A cruz não é o seu marido, não é a sua esposa, a cruz não é o seu trabalho, a cruz não é a sua doença, a cruz é a vontade de Deus contra a sua vontade. Quando você quer uma coisa e Deus quer outra, e você escolhe fazer a vontade de Deus, então você está negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo. Então agora, quando rompemos com a vida de pecaminosidade, de iniquidade, agora estamos lutando contra o pecado. Mas João diz, depois da morte de Cristo, depois do sacrifício de Cristo, se alguém disser que não comete pecado, é mentiroso e a verdade não está nele. Todos nós pecamos, todos nós falhamos, da porta ao altar não há um perfeito, um justo por sua própria justiça. Pela graça,
Pela graça, pela graça, pela graça estamos aqui, pela graça passamos 2020, 2021, chegamos em 2022 e essa pandemia não levou, não ceifou a nossa vida. Pela graça nós estamos aqui, pela graça permaneceremos enquanto Cristo desejar, enquanto Deus quiser, permaneceremos aqui. Pela graça, Deus faz na sua vida e na minha vida todas as coisas, pela graça e não pelos nossos méritos. Porque como nós olhamos para o texto de hoje, a dracma perdida não podia se achar. E é por isso que Deus representa o ser humano perdido no pecado como uma moeda. A ovelha da primeira parte da parábola não conseguiu voltar para casa sozinha. Mas faltava um nível mais profundo de entendimento para aqueles fariseus compreenderem. Porque eles ainda podiam pensar, mas era uma ovelha, vai que ela acertava, vai que ela conseguia acertar o caminho. Ovelha é um ser animado, um ser vivo, um ser que tem corpo e alma. Mas agora, Jesus representa a humanidade caída como um objeto inanimado, que não tem a capacidade, nunca, poderia passar milhares e milhares de anos perdido naquela sujeira dentro da casa, no escuro, e nunca conseguiria retornar para o lugar de onde ele caiu. Nós jamais poderíamos voltar para Deus, jamais poderíamos voltar o nosso coração para Deus, se não fosse a obra exclusiva, se não fosse a obra redentora, se não fosse a obra salvífica de Cristo Jesus, se não fosse o amor de Deus o Pai, entregando Cristo, acendendo a luz, trazendo a purificação por meio do Espírito, se não fosse a obra de Deus, nós jamais seríamos capazes. Então não foi por nossas obras, pela graça fomos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, foi pela graça que fomos salvos. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu peito. Pai Santo, diante do Senhor estão homens e mulheres, Deus amado, que reconhecem, tanto da porta ao altar, reconhecemos as nossas debilidades, tanto os que estão aqui como os que estão em casa, reconhecemos as nossas debilidades e falhas, e a nossa necessidade da Tua misericórdia. Salva-nos das trevas da nossa vontade, salva-nos das trevas do nosso querer, salva-nos, Deus, não permita que caiamos no engodo da nossa vontade, mas que, negando a nós mesmos, tomemos a nossa cruz e sigamos a Cristo. Tem misericórdia, Pai, dos Seus filhos e filhas. Senhor, onde há densas trevas, onde o pecado tem governado, onde existem filhos perdidos, onde existem dracmas perdidas, restaura nessa noite, Pai. A luz foi acesa, a palavra que é Jesus foi pregada. Vem com a ação do Teu Espírito Santo e traz purificação. Que eles permaneçam em Ti, Senhor. Que nós permaneçamos em Ti, Senhor, para que de fato sejamos Seus discípulos, e assim, conhecendo dia após dia, culto após culto, leitura após leitura, estudo após estudo, oração após oração, conhecendo a verdade, que a verdade nos liberte por completo, para a glória do Teu nome. Purifica-nos, Pai. Encontra corações quebrantados aqui nessa noite, pessoas que enterraram seus talentos, pessoas que se desviaram do caminho da graça, e restaura-os aliança com o Senhor, em nome de Jesus. Que comece um novo tempo a partir de hoje, que comece um novo tempo a partir de hoje, não um tempo de idas e vindas, não esse se manter na periferia da graça, mas, Senhor, que de fato todos nós mergulhemos na graça, e que, mergulhados na graça, possamos permanecer no Senhor, em nome de Jesus. Que a luz resplandeça em nós e que as trevas sejam dissipadas, em nome de Jesus. Agora, com a mão no seu peito, levante a outra, por favor. Eu quero convidar você a dizer assim: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a Tua palavra, ministra ao meu espírito, mesmo depois que eu sair daqui, que o Teu Espírito Santo promova libertação, purificação, e que nunca mais eu seja o mesmo. Eu só posso contar com a Sua ação, porque sozinho eu não consigo.
Eu preciso da ação da graça. Me ajuda, Senhor, por meio do Teu Filho, por meio do Teu Espírito e por meio do Teu amor. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém. Aleluia. Aplauda o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.